Bom dia, Igreja do Senhor Jesus. Bom dia a todos que estão ligados, conectados. Graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a glória e toda a honra sejam dadas ao nosso Deus. Quando ouvimos o louvor, eu disse, eles já estão sabendo que salmo nós vamos ler e tudo está conectado a este salmo. Todos os louvores ali. Como me alegrou, porque a maioria louvores da época da minha mocidade. Nós estamos estudando os melhores escritos poéticos de todos os tempos. Uma coletânea de orações e hinos hebraicos, orações de Israel e nossas. Assim nos diz, essa expressão é do livro Entendes o que lês? Essa expressão retirei de lá, falando que essa coletânea de hinos hebraicos são orações de Israel e nossas orações também. Quantas vezes nós lemos o Salmo e dizemos, Senhor, esta é a minha oração. É assim que eu estou orando hoje. O livro de Salmos é a porção mais conhecida e mais amada do Antigo Testamento. Levante a mão, por favor, quem nunca leu os Salmos. Quem nunca leu? Todo mundo lê os Salmos. Os salmos são conhecidos por sua beleza. Os salmos são lindos demais. O seu conteúdo interno cheio de emoções, cheio de conflitos, de alegrias, de tristezas, sucessos, fracassos, questionamentos, júbilos, sensibilidade delicada, poderosa esperança. Eu vou repetir, poderosa esperança. Essa é a palavra-chave do nosso salmo escolhido para hoje. Ações de graça e confiança e esperança em Deus. Até agora os irmãos não sabem que salmo nós vamos ler? Não é? A coletânea, todos os salmos, o saltério são 150, não é? E este salmo escolhido é o Salmo 71. 71. Dentre mais de 60 salmos imprecatórios, salmos de lamentação, nós vamos refletir hoje sobre o Salmo 71, que é a súplica de um ancião. Não sabemos quem é o autor deste salmo. No entanto, a maior parte dos comentaristas atribui a Davi. Alguns comentaristas dizem que este salmo tem como introdução o Salmo 70, que é de Davi. Petição para auxílio divino. Alguns dizem que a introdução do Salmo 71 está no Salmo 70 e que a raiz do Salmo 71 se encontra no Salmo 40. Eu convido os irmãos para lermos este salmo. São 24 versículos riquíssimos, de uma profundidade emocional incrível. Nós lemos salmos não como lemos uma narrativa, mas nós lemos salmos com uma certa tonalidade de expressão que vem de dentro da alma. E assim eu gostaria que os irmãos fizessem, ok? Então nós vamos ler o Salmo 71. Aqui na minha versão, fala súplicas de um ancião, mas no hebraico, no original, este salmo não tem título. Nós não sabemos de quem ele é, embora muitos afirmem que é
de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Os irmãos podem ler o 2? Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Para muitos, sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Dizendo, Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. A minha boca relatará a tua justiça, e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Eu vou repetir o versículo 24. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Nós temos neste salmo um homem idoso. O salmo não diz quantos anos este homem tinha, já é um homem de idade avançada. O reverendo Hernanes Dias diz que, se esse salmo é de Davi, diz que Davi viveu 70 anos. Eu disse, só 70? E já era tão velho. Lá, quando se lê o livro de Samuel, os livros, primeiro livro de Samuel e segundo, a gente vê que Davi está bem velho. Mas 70 anos hoje, parece não ser muita coisa não é, gente? Você olha as pessoas de 70 anos, tanto os homens quanto as mulheres,
parecem jovens, cheios de forças. Alguns deixam se denunciar com as cãs, os cabelos brancos, não é? Mas esse homem do Salmo é idoso, perseguido por um inimigo. Os inimigos acreditam que ele foi abandonado por Deus e por isso vão perseguir, porque ninguém mais olha para eles. Grande mentira, não é verdade? Ele roga pedindo a Deus para ser muito mais abençoado. Quanto mais o inimigo se levanta, e o maior inimigo nosso, nós sabemos quem é o inimigo das nossas almas, quanto mais ele se levanta, mais ele cai, porque nós estamos firmes naquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que tem todo o poder no céu e na terra, porque foi tudo que ele fez, tudo está sob o domínio dele. Então o salmista roga para que seja mais abençoado ainda, prometendo magnificar as grandezas deste Deus, as grandezas do nome do Senhor por todos os dias da sua vida. Aqui nós podemos nos identificar. Nós queremos, todos os dias da nossa vida, magnificar, louvar, engrandecer o nome do Senhor. O Senhor nos dá força, nos dá coragem, estamos magnificando o nome do Senhor. Estamos doentes, estamos louvando o nome do Senhor, estamos orando, e o Senhor nos ouvindo e respondendo segundo a sua vontade. No final de abril, eu passei por momentos muito difíceis, noites, as madrugadas eu não conseguia dormir e dizia: Senhor, eu estou infartando, eu estou morrendo. Dores fortes no peito, nas costas, e eu ia lá para o Google, sintomas de infarto. Quando eu lia, disse: não, mas não é infarto. Eu não estou com sudorese, não estou com suadeira, eu não estou com falta de ar. Não é. Mas, Senhor, o que é, Jesus? O que é isso? Eu só sei que eu estou morrendo. Se a nossa aula, que estava marcada para o dia 4 de maio, foi o dia da Assembleia, parece, não é? Se tivesse sido naquele dia, eu não teria vindo, porque eu estava no auge do sofrimento. Há dias antes dessas dores, eu disse que não ia falar, mas eu falo para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Quer estejamos sadios, quer estejamos doentes, nós estamos falando com Ele, estamos louvando o Senhor. E eu fui tomar vacina, tomei 3 de uma vez. Tomei a do tétano, que já estava atrasada, que a gente toma de 10 em 10 anos. Tomei da Covid e tomei da influenza. E disse: olha, a moça disse assim: pode dar terceiro? Eu disse: pode, que eu suporto tudo, eu sou forte. Meus irmãos, a partir dali eu comecei a sentir muitas dores. A minha imunidade caiu, e eu vou falar isso aqui para ser um alerta para os de 50 mais, ok? A imunidade caiu e aquelas dores intensas, como se estivesse infartando. Minha nora disse: vais ao médico. E eu tinha perguntado: o que é, Jesus? O que é então, se eu não estou morrendo, se não é infarto? Apareceram nas minhas costas umas lesões no peito, nas costas, no braço, umas lesões. Meu filho olhou e disse: o que é isso? Eu disse: foi um inseto que me mordeu, foi um inseto. Aí no dia seguinte, minha nora olhou: você vai agora para o hospital. E quando eu chego lá, o médico olha e diz: você está com a herpes zoster. Sabe o que é isso? O vírus da catapora. Quem teve catapora, o vírus fica lá dentro, viu, irmãos que são idosos, 50 mais, o vírus fica no organismo e depois, lá na velhice, ele aparece. Como a minha imunidade tinha caído com 3 vacinas, minha imunidade cai, aí o vírus disse: cheguei. E daí o sofrimento foi muito grande.
E o médico que me atendeu, o senhor idoso, com todo carinho, irmãos, é tão difícil saber que quando estamos com uma doença que é transmissora, que contagia, as pessoas correm de nós. O médico já olhou, regalou os olhos e disse: você está com a herpes zoster, a varicela zoster, e você tem que se isolar. Doutor, eu tomo conta do meu netinho. Isolamento. Irmãos, eu fui para o isolamento em casa, mas ele disse: aqui começa o tratamento. O tratamento é esse, é o antiviral e antidepressivo. Irmão, achei tão bom tomar antidepressivo. O antidepressivo é para ajudar a tirar a dor, porque as dores são intensas, que atingem o nervo, dores intensas. E um dia meu filho me ligar, fazer chamada de vídeo todos os dias, e eu me acabando de chorar. Mamãe, está chorando assim porque você tomou seu medicamento? Tomou o antidepressivo? Eu disse: não, me esqueci. Eu não tinha tomado e as lágrimas vinham chorando. E a partir daí não chorei mais, porque eu continuei tomando. Ainda hoje estou tomando, porque as dores ainda hoje continuam. Aí eu disse: olha, eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que é isso? E o médico disse: é isso que você tem, mas nós estamos começando o tratamento hoje. Dias antes eu tinha falado para o cardiologista, porque eu gosto de me cuidar. Irmãos, que a medicina é socorro de Deus para nós. É socorro de Deus para nós. Eu gosto de saber como é que eu estou. E eu disse ao cardiologista: doutor, eu preciso tomar a vacina da catapora, contra a catapora, porque eu tive quando era criança e o vírus está lá dentro. Minha irmã de 12 anos, mais nova do que eu, foi acometida agora, está sofrendo incrivelmente, sofrendo muito, ao ponto de tomar anestesia para passar a dor. E as lesões dela foram muitas, pegou todo o tronco, as minhas foram poucas. E elas estão cobertinhas aqui, algumas cobertinhas com gases esparadrapo. Meu filho comprou para que eu pudesse pôr uma roupa e ficar à vontade. Mas, irmãos, há pontos-chave desse esboço que eu estou seguindo, que divide este salmo em 7 partes. A primeira parte do salmo é uma súplica de fé por socorro. Esse salmista idoso está clamando, pedindo socorro a Deus. E nós sabemos que quando nós estamos clamando, pedindo a Deus socorro, as lágrimas descem, não é verdade? Nós choramos, nós dizemos: Senhor, e o salmista diz: em ti, Senhor, me refugio. Sabe o que é refúgio? É proteção. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Onde está o seu refúgio, o seu lugar de proteção? O salmista diz que o lugar de refúgio, o lugar de proteção dele é em ti, Senhor. O nosso lugar de proteção, o nosso lugar de refúgio, castelo forte, como foi cantado aqui, é o Senhor. O nosso refúgio está nele. E essa súplica de fé por socorro tem dentro de si a certeza de quem Deus é. Então, Deus é refúgio, lugar seguro. O versículo 2 nos diz: livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Quando o salmista ora pedindo a Deus: livra-me por tua justiça e resgata-me, ele está apontando para Jesus, porque o resgate requer pagamento de preço. Para se resgatar aquele que está cercado, que o inimigo pegou, para resgatar é preciso pagar um preço. E foi assim que Jesus fez conosco. Jesus nos comprou com o seu sangue precioso. O salmista diz: resgata-me, resgata-me,
livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina os ouvidos e salva-me. Quando nós queremos dizer uma coisa de intimidade para alguém, nós já damos uma cochichadinha, não é? O salmista aqui quer que o Senhor incline os ouvidos para ele. Ele tem a certeza de que o Senhor está ouvindo o que ele está pedindo. Ele tem a certeza que, este ancião tem a certeza de que ele vai ser livre de todos os seus perseguidores. A palavra de Deus diz que são muitas as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Se esse salmo é de Davi, nós vamos lembrar do que aconteceu com Davi, os inimigos da sua própria casa. O seu próprio filho, Absalão, quando tenta dar o golpe de estado, tomar o poder do pai para ficar sendo o rei, para ficar no lugar do pai. Imagina o que sofreu o salmista por conta disso. E outras perseguições mais. Mas o Senhor os livrou de todas. E é assim que o Senhor faz conosco. Nós somos perseguidos, nós somos atacados, nós somos rejeitados, nós somos flechados, mas o Senhor nos livra de todas as flechas. O Senhor nos livra de todas as angústias, de todas as aflições. Há uma pessoa que disse assim: ora, o crente não pode estar angustiado, ele não é crente. Olha, o meu marido, quando eu disse assim, eu estou com a herpes zoster, e o médico mandou me isolar, ele começou a expulsar Satanás. Começou a expulsar demônio. E eu disse: o que é isso? Olha, quem é crente, quem é servo de Deus, sabe que seu maior inimigo é o diabo. Mas o nosso Deus é todo poderoso. É o nosso Deus que nos livra das mãos de Satanás. Jesus já pagou o preço por nós. Então, quando o salmista diz: livra-me, livrar de quem? O salmo diz: não. Resgata-me, resgatar de quem? Salva-me, salva-me de quem? E para quê? Nós estamos querendo saber de quem que ele está, quem está perturbando. O versículo 3 traz uma imagem extraordinária. Essa imagem assim é um quadro belíssimo que, pela primeira vez, eu traria um slide, mas lá no nosso grupo de professores, ficamos sabendo que o projetor está em manutenção. Aí eu disse: ora, logo quando eu pense em trazer uma imagem belíssima do salmo que nós vamos refletir, que a igreja vai refletir juntamente comigo, mas os irmãos agora vão fazer esse quadro na sua mente, vai sair muito mais bonito do que qualquer imagem de inteligência, não é? O versículo 3: se tu para mim uma rocha habitável, se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Como é que ficou o seu quadro aí, irmão, sua foto? Se tu, Jesus, se tu, Senhor Deus, para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Olha o tamanho da sua pedra, qual foi? Que pedra imensa, que rocha imensa. E lá tinha um espaço que você entrava, ficava ali seguro, e que o inimigo não encontrava. E que ele diz: se tu para mim essa rocha habitável, em que sempre me acolha. O salmista intencionou habitar dentro daquela rocha. Quem é a nossa rocha? A nossa rocha é Jesus. A nossa rocha é Jesus, o nosso refúgio é Ele, a nossa proteção é Ele, é a nossa força é Ele. Qual é o tempo que o salmista pensa em ser acolhido? Qual é o tempo do seu acolhimento? Está aí no versículo 3. Se é tu para mim uma rocha habitável, em que sempre. Olha o tempo do acolhimento. Um dia, 2 dias, quanto? Sempre.
Então nós temos essa segurança, irmãos. Nós estamos na rocha que é Cristo, sempre, sempre, todos os dias da nossa vida. O versículo 4, eu tenho certeza que o salmista deu um grito nesta hora, um grito de fé. Ele disse: livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Nós sabemos que, olha, um filho se levantar contra o pai, se este salmo pertence a Davi, como os teólogos famosíssimos, os biblistas famosíssimos afirmam que sim. Pensem no sofrimento de saber que é o seu próprio filho. Pense em saber que é o seu exército também. Ali havia pessoas contra ele, pessoas de dentro de casa contra ele. Como este homem sofreu. Aí ele diz: livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem cruel, injusto e cruel. Quais são os defeitos do ímpio? Homem injusto e cruel. O que o injusto e o que o cruel pode fazer? O que um homem injusto, o que um homem que vai perseguir, que vai atacar, pode fazer contra o outro? O Salmo 124 nos diz assim: se o Senhor, olha, para eu não errar, leiam comigo o Salmo 124, veja o que ele pode fazer. Salmo 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que eu diga, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos. Olha o que o homem cruel é capaz de fazer: engolir vivos. Pode fazer macumba, pode pensar em engolir, pode pensar no que for, mas nós estamos na rocha. Nós somos livres do homem injusto e cruel. Nós somos livres daquele que é mais injusto ainda, que é o inimigo das nossas almas, porque nós já fomos comprados, lavados com o sangue de Jesus, e ninguém toca. Ninguém toca. Pode ser que alguém possa até matar. O meu avô materno foi assassinado com um cafezinho de uma pessoa que tinha muita inveja dele, com 52 anos. Uma pessoa pode até matar, mas não tem poder de mandar para o inferno. Só quem tem poder de mandar para o inferno é o nosso Deus. Então, as forças de um homem são forças restritas. A maldade de um homem ou de uma mulher cruel e injusta, de uma mulher que não tem Deus, é restrita. Porque o nosso Deus é uma rocha inabalável. E nós estamos firmes nessa rocha inabalável. Em cada palavra deste salmo, há um mundo de fé e esperança. A palavra não traduz o sentimento mais íntimo daquele que clama por socorro divino. Ainda que o salmista tenha dito: salva-me, ó Deus, livra-me, ó Deus. Olha, não existe palavra que possa traduzir o que está lá dentro daquele que está sofrendo, daquele que está angustiado, daquele que está doente. Quem tem o Senhor dos exércitos como seu Deus único e verdadeiro, sabe: eu estou em ti, ó Deus, é em ti, ó Deus, sofrendo ou alegre, eu estou em ti, eu te exalto, eu te glorifico, porque só tu és o meu único Deus. Esse salmo, a segunda parte dele, dos versículos de 5 a 8, diz o seguinte: esses 5 versículos, aliás, 5, 6, 7, 8, esses 4 versículos são testemunhos
da sua confiança e louvor a Deus. Este salmista ancião dá testemunho do seu louvor e da sua confiança. Então podemos ler de 5 a 8. Pois tu és a minha esperança. Depois os irmãos podem contar quantas vezes a palavra esperança vai aparecer neste salmo. Tu és minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Então nós entendemos aqui que o salmista era crente desde cedo, não é? Ele já era um crente antigo, um crente com idade avançada. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Olha que reconhecimento extraordinário. Desde o meu nascimento eu tenho me apoiado em ti. Do ventre materno tu me tiraste. Fiquei pensando, irmãos, só Deus para tirar aquele bebezinho de dentro da barriga de uma mulher. Aí o salmista reconhece: do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores. Em que tempo? Constantemente. Motivos para louvores. Não é motivo para maldizer. Não é motivo para falar coisas desagradáveis, mas motivo para os louvores contínuos. Mas você nem canta, você nem abre a boca, você canta desentoado, você não canta é nada. Irmãos, ninguém pode dizer isso. E lá dentro, quem está dentro do nosso íntimo, do nosso ser, quem está na nossa mente para saber se nós não estamos cantando? Nós cantamos só. Uma só palavra já pode ser um grande louvor. Aleluia. A irmã diz: aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Uma vez eu fui até perversa. Eu fazia parte do coral e eu disse para a irmã: irmã, não vou mais para o coral não. Por quê? Porque o irmão fulano de tal canta desafinado. E ele está me atrapalhando. Não vou cantar feio para Jesus mais não vou não. Aí eu disse: Jesus, eu não vou cantar feio para ti, eu quero cantar bonito. Porque para o Senhor nós temos que dar o melhor. Mas desafinado não vou mais não. Aí arranjei a desculpa, não fui mais. Depois eu quis voltar, que o coral estava com a mais linda, mas aquele irmão tinha reconhecido que o dom dele era outro. Irmão, nossos dons, o Espírito Santo nos dá do jeito que Ele quer. Ele vai distribuindo como Ele quer. Ele faz do jeito dele. Aquilo que eu não sei fazer, o outro faz melhor do que eu. Não é? Aquele que toca, aquele que canta, foi o Espírito Santo que deu. Ninguém toma isso de você não. E não adianta dizer assim: olha, eu quero fazer igual o outro. Você faz, mas igual você não faz. Porque o Espírito Santo, ele tem diversidades de dons para entregar a quem ele quer, do jeito que ele quer, não é? Então tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Esse é um testemunho maravilhoso. Dizer: olha, desde a minha mocidade, eu reconheço que lá no ventre materno tu me arrancaste de lá. Eu cresci te conhecendo. Eu cresci sabendo quem tu és, meu Deus. E tu estás comigo. Tu nunca falharás. Quem vai dizer que eu estou vulnerável a ataque está se enganando profundamente. Então, a esperança não é o desejo ilusório de dizer coisas boas acontecerão. Olha, eu tenho esperança que vai acontecer isso. A esperança aqui não tem esse sentido. Não é o desejo ilusório de coisas boas que acontecerão, mas a certeza da ação de Deus em sua vida. Essa é a esperança.
Ainda nem aconteceu, porque não está na glória. Você vai louvar aqui. Os louvores vão cessar aqui quando você fechar os olhos, quando nós fecharmos os olhos. Mas eles continuarão na glória. Há um hino que diz: canta meu povo, alegra meu povo, a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Então, os louvores findam aqui, mas os louvores continuam na presença do Senhor. Os louvores são incessantes. E esse salmista idoso, inspirado por Deus, faz essa oração linda para edificar todos aqueles que tivessem conhecimento dessa oração. Quantas orações você tem feito e que a gente não tomou conhecimento? Quantas orações, não é verdade? Mas aqui nós estamos sabendo que há um salmista idoso que reconhece a presença de Deus na vida dele, porque ele é um crente desde o seu nascimento. No ventre materno ele já era um crente. Ele expressa que Deus agiu com ele no passado. Ele diz: desde a minha mocidade, tu és o Senhor, tu és a minha confiança, desde a minha mocidade. Olha, quem tem o Senhor como Deus, com o seu Deus, desde cedo, pode até escorregar, mas não vai ficar prostrado, porque o Senhor vai levantar. Ele sabe que ele tem essa fé, porque essa fé é inabalável. A nossa fé em Cristo é inabalável. Pode até dizer: esse irmão é igual a um bule, esse irmão é de pouca fé. Não é. Eu não posso medir a fé do outro. Eu não posso medir nem contar os louvores do outro. Só Deus tem esse conhecimento. Só Deus sabe, irmãos, e aquela fé, por menor que seja. Por isso alguns salmistas dizem: aumenta a minha fé, Senhor, que ela cresça mais e mais. Aumenta a minha fé. Outra imagem belíssima, do versículo 6. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. É outro quadro que eu posso fazer na mente. Como é que eu vou me apoiar? O bebezinho já fica apoiado, né? A posição em que ele fica é posição de apoio. Desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. Tu és. Senhor, tu és. Mais uma vez aparece a expressão: tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Qual é a motivação de louvores constantes? Que motivação eu tenho para louvores constantes? Qual é o motivo? Tu és. Meu motivo és tu, Senhor. Tu és a minha motivação. Há pessoas que dizem assim: eu estou tão desanimado, eu não consigo. Mas quando pensa: é para ti, Jesus. Tu és o motivo dos meus louvores constantemente. Para muitos, eu sou como um portento. Portento é algo que causa admiração ou que causa espanto. Para muitos, eu sou como um portento, mas tu és o meu refúgio, meu forte refúgio. Irmãos, a maneira como nós somos vistos não importa. Alguém pode olhar para você e dizer assim: mas você é tão feinha, você já está com a pele toda crepe. Sabe o que é a pele crepe? Eu disse assim: olha, agora só vou usar roupa de manga comprida. Eu não dou mais tchau assim não, irmão. Não sou boba. Tchau assim jamais. Abanando aqui nunca. Meu tchau é assim, ó. Quando eu vou cumprimentar é assim. Sabe por quê?
Porque a idade vai fazendo isso com a gente. E nem todos chegam à nossa idade. Deus é que tem o controle de tudo. Então a maneira como nós somos vistos não importa. A percepção que os outros têm de nós também não importa. Que percepção você tem de mim? Quem você acha que eu sou? Um dia Jesus disse para os discípulos: quem vocês pensam que eu sou? Porque Jesus queria ouvir o que ele estava falando. O que importa para nós é o quê? A segurança, a proteção, o socorro de Deus em todos os instantes da nossa vida. Quer seja bonita, quer seja feia, quer seja baixa, quer seja alta, quer seja gorda, quer seja magra, quer seja pele viçosa, seja do jeito que for, mas a proteção de Deus está em mim, está em você, a proteção de Deus está em nós, o socorro de Deus está em nós. Deus não olha o exterior, Deus olha o interior. Deus olha se você está louvando e engrandecendo o nome dEle. Deus vê a sua fé, Deus vê, porque foi Ele que derramou o Espírito Santo dentro de você, dentro de nós. É Ele que vê. Não importa como acham que eu sou, ou como acham que você é. O importante é o Deus que você tem. Qual é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Você está refugiado em quem? Você está no castelo forte? Você está na rocha inabalável? Isso é o que importa. O versículo 8 nos diz: os meus lábios estão cheios de murmuração. Os meus lábios estão cheios de quê mesmo? Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória constantemente. Irmãos, é preciso ser muito crente. É preciso estar bem conectado para que os nossos lábios estejam cheios de quê? De louvores, de louvor e da glória constantemente. Naquele momento que a gente chora, na aflição, na perda, na tristeza, na doença, os lábios estão cheios do teu louvor constantemente. Sabe o que é lábios? O que são lábios cheios? Lábios que disparam a palavra de Deus, porque tem a palavra de Deus dentro de si. Lábios que abençoam, lábios que falam salmos, hinos, cânticos de louvores. Alguém pode perguntar: você faz isso? Eu não vou nem dizer, porque você não acredita. Você não pode acreditar, porque você não me acompanha todo o tempo. Eu não acompanho você todo o tempo, mas o Senhor te acompanha. Os seus lábios estão cheios do louvor do Senhor continuamente. O salmista fala no presente, ele diz: os meus lábios estão cheios. Isso é do presente. Cheios de quê? Não dúvidas, não temores, não murmurações, mas glória, glória de Deus, louvor de Deus. A terceira parte do Salmo 71 está do versículo 9 ao versículo 13. É um apelo a Deus por proteção e cuidado na velhice, reconhecendo a sua fragilidade e a sua idade avançada. Irmãos, antigamente eu podia ficar em pé por mais tempo, mas agora não consigo mais não. Antigamente eu podia orar de joelhos, e isso eu sinto muito, porque hoje eu oro de joelhos, os joelhos só espiritualmente, mas eu fico sentada,
Porque eu não posso, eu tenho uma lesão no joelho esquerdo, já é degenerativa, a idade fez isso, a minha própria profissão fez isso comigo. Eu dava aula o dia todo, sempre em pé. Eu almoçava em pé, tomava café em pé, jantava em pé, que já tinha que correr para o trabalho. Então, isso fez com que eu tivesse uma degeneração no menisco. Eu não consigo me ajoelhar. A dor é intensa, da pontada. Irmãos, idosos são cheios de dorzinhas. Cheios de dorzinhas. Mas essas dorzinhas não são motivos para desespero. Não são motivos para desistirmos. Porque nós queremos viver mais e mais e mais para a glória de Deus. A terceira parte, dos versículos 9 a 13, o versículo 9 diz assim: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Irmão, se existe algo que dói, é a rejeição. Terrível, não é? Há poucos dias, conversando com uma pessoa que conheceu essa minha amiga, colega de trabalho, disse: sabe fulana? As noras, ela teve 2 filhos, as noras não quiseram que os filhos tomassem conta dela, colocaram lá no abrigo. Ela está lá. Eles pouco visitam. Sabe o que é isso? É rejeição? Nem sempre é. É porque talvez lá seja melhor tratada, não é isso? Eu sempre digo, olha, se Deus me der mais anos de vida, eu só tenho um filho. Mas eu não quero ser tratada na casa dele, não. Ele é divino, maravilhoso. Mas eu quero ser tratada lá no abrigo dos velhos, lá na casa dos idosos, que tem tudo quanto é de profissional. Os profissionais morrem de medo que o velhinho morra, porque aí o salário dele já é -1, não é? E família, tratando por família, você já está velhinha, está na hora de ir para a glória. Eu digo isso que eu vi isso na minha família. Fiquei até com raiva disso. Uma pessoa disse para minha tia, que tinha 90 e tantos anos: olha, este é o último aniversário da minha mãe. Deus está levando. Eu fiquei olhando assim e disse: quem te falou que ele já está levando? Por que ela já está dando muito trabalho? O que é isso? Manda para o abrigo, que lá vai ser muito bem recebida. Olha, uma cuidadora, gente, morre de medo de perder o emprego. Quando morre o velhinho, cuidadora morre de medo. Vai perder aquele emprego, porque cuidador ganha bem, viu? Então tem que tratar muito bem. Então, o salmista fala: não me rejeites na minha velhice. Gente, a velhice é coisa séria. Tem algum velho aqui? Tem nada. Ninguém aqui é mais velho do que eu, não. Ninguém aqui é mais velho do que eu, duvido que aqui tem alguém mais velho do que eu. Gente, em todo lugar que eu chego, eu olho assim e disse: eu sou a mais velha, ó. Eita glória, Jesus, eu sou a mais velha. Eu já vivi esse tempo todo. Jesus não me rejeita. Gente, olha, todos podem te rejeitar, mas o Senhor não vai te rejeitar nunca. Nunca. Esta súplica deste ancião: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Minha gente, isso aqui é muito sério. Você sabe o que Jesus falou sobre a velhice? João 21, 18. Quem pode ler? João 21, 18. E agora, se eu tiver errado? Tem nada não. Vai lá no Google e pergunta. O que Jesus falou sobre a velhice? Olha, quando tu fores novos, tu vais o quê? Quem vai ler?
Olha aí, em verdade vos digo, quando tu fores novo, tu vais colocar roupa em ti. Tu mesmo coloca a tua roupa, aperta a roupa, tu mesmo te arruma. Mas quando tu fores velhos, é o outro, tu vais estender as mãos para o outro, para o cuidador, né? Para que ele está tomando conta de você, e ele é que vai cuidar de você, ele é que vai vestir você, e ainda vai levar você para um lugar que você nem quer. É triste, não é? É triste. Olha, eita, se fizer isso comigo, nem vou dizer o que eu vou fazer. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, pois falam contra mim os meus inimigos e os que espreitam a alma, consultam reunidos, dizendo: Deus os desamparou. Ainda dizem assim, olha, os inimigos ficam de olho, hein? E dizem assim: Deus os desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Você já pensou? Olhar para aquela pessoa que se diz seu inimigo e dizer, Deus não quer saber dele não. Ele ainda está aqui, é porque Deus não quer ele lá. E também ele está aqui, ninguém quer ele aqui também não. O perigo é não querer aqui, e Deus ainda nos chamou porque não quer ainda lá. Mas Deus já abandonou, desamparou. Então vamos perseguir, vamos atrás dele. Grande mentira. Nunca o Senhor nos abandonará. Eu acho tão bonita aquela passagem lá em Isaías, acho que é 49, não sei, diz o seguinte: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Pode, mas ainda que ela esqueça do filho que amamenta, eu jamais esquecerei de ti. Nós temos a promessa, nós nunca somos esquecidos pelo Senhor. Nós somos cheios de temores, achamos que fomos abandonados, mas o Senhor nunca nos desamparará. Os versículos de 11 a 13. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Apressa-te em socorrer-me. O inimigo já está pertinho, está chegando pertinho, vai me atacar, vai me devorar. Apressa-te, Senhor. O Senhor chega atrasado? Jamais chegou atrasado. Sejam envergonhados e confundidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio, que é vergonha, e de vexame, os que procuram o mal contra mim. Sabe por que eles se cobrem de vergonha? Aqueles que querem o mal, porque eles olham que a cada dia, embora as suas forças estejam diminuindo, mas a sua fé está aumentando. A força diminui, mas a fé cresce. A vida física vai ficando fragilizada, mas a vida espiritual vai ficando muito mais fortalecida. E essa é a vergonha dos perseguidores, é a vergonha daqueles que querem o nosso mal. E o salmista viveu isso na pele. Qual é o grande equívoco dos perseguidores do salmista ancião? Qual é o grande equívoco? Qual é a grande dúvida que os perseguidores têm? Será que ele foi abandonado mesmo? Será que ele está mesmo sem a proteção de Deus? A quarta parte, eu tenho que apressar um pouquinho, a quarta parte, versículos 14 a 16, que são a esperança e o louvor a Deus constantemente.
Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei. Como? Mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça. O salmista agora fala do futuro. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. A boca do crente, a boca do servo de Deus, tem que relatar os feitos grandiosos do Senhor, o que Ele fez por nós, o seu amor por nós, o seu amor imenso, os feitos da salvação, e não se sabe quantos foram os feitos da salvação, são incalculáveis. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Gente, o problema de ficar rememorando o passado é que o passado humano, ele pode atrapalhar a nossa visão de futuro, mas rememorar aquilo que Deus fez traz vigor para as nossas vidas. A quinta parte desse salmo vai do versículo 17 a 18. Ele vai repetir as esperanças que alegram a sua alma. Olha, irmãos, o cerne do Salmo 71 é a palavra esperança. Se alguém perguntar, o que é que você aprendeu hoje na escola dominical? Eu aprendi sobre a esperança e a confiança em Cristo Jesus. Então, a quinta parte do versículo 17 e 18. Tu tens ensinado, ó Deus, tu tens me ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. Até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice. Ele está repetindo, percebe, irmãos? E as cãs, cabelos brancos, até que eu tenha declarado a tua presente geração, a tua força e as vindouras o teu poder. Precisamos viver, pedimos a Deus para viver. O salmista pediu a Deus para viver mais. Por quê? Porque ele quer declarar à geração presente e à geração futura quem Deus é, o que Deus tem feito. Deus disse aos israelitas que ensinasse seus filhos a respeito dele a qualquer hora do dia ou da noite. Nós temos essa passagem em Deuteronômio. Então o salmista, ele quer viver mais para poder falar das grandezas do Senhor. Nós estamos na penúltima parte, a parte 6, versículos de 19 a 21. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu me tens feito ver muitas angústias e males. Me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aqui nós temos podemos ver que quanto mais se vive, mais se pode passar por angústias, males, decepções. Mas o maior mal, o maior inimigo, qual o maior inimigo do homem? A morte. E a morte já foi tragada pela vitória. O Senhor já venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ele foi ressuscitado. A morte foi tragada pela vitória. Por maiores que sejam os males, todos eles serão tragados, inclusive o maior, que é a morte. Nós temos promessas de
transbordar em ações de graças. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. O salmista não está pedindo para ser grande. O salmista pode estar falando de generosidade. Ele está falando da intimidade dele com Deus, da experiência mais profunda com a sua presença. Aumenta a minha grandeza, conforta-me mais e mais. A última parte deste salmo, versículos 22 a 24, é uma expressão de fé que aumenta, que cresce e que jamais vacila. Olha que certeza maravilhosa. A nossa fé vai aumentando dia a dia e jamais vacilará. Eu também te louvo com a lira, celebro tua verdade, ó Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Vejam lá no versículo 2, quando o salmista diz: livra-me por tua justiça e resgata-me. Ele fala do resgate do físico, e aqui ele fala sobre, e também exultará a minha alma que remiste. O remir é a mesma coisa que resgatar. O Senhor Jesus já nos remiu, já nos resgatou. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Olha, há um lugar, acho que é no Oriente, as pessoas, quando estão extremamente felizes, começam a bater com a língua, fazer aquele sonzinho do lelelê, não é? Para mostrar que está muito alegre, não tem palavra que possa traduzir a alegria. E assim está o salmista aqui nesse final. A minha língua celebrará. A nossa vida, irmãos, é de celebração. Celebramos o Senhor com a nossa vida, celebramos o Senhor com nossos lábios cheios de louvor, celebramos o Senhor por sua grandeza. Nós concluímos perguntando o seguinte: quais são os seus medos? Você tem se alimentado das suas fraquezas, dos pensamentos equivocados de que Deus o abandonou? De que Deus a abandonou? Ninguém aqui tem se alimentado dessa fraqueza. Nós sabemos que os medos virão, mas nós temos o refúgio, nós temos o castelo forte, que é o nosso Deus. A nossa alma pode se encher de esperança, da confiança inabalável em Deus, mesmo diante de dificuldades e de adversidades. Irmãos, que nós sejamos tomados pela certeza de quem Deus é, do que Ele fez, e do que Ele faz, e do que Ele continuará fazendo. Mesmo diante do impossível para nós, é possível para Ele. A súplica do ancião é a súplica da alma, a súplica da esperança. Não é súplica de lamento. A súplica do ancião é súplica por socorro, mas também é uma súplica de alegria por causa de quem Deus é. Nosso Deus é a nossa esperança, nosso Deus é refúgio, é rocha, é fortaleza, é esperança e é confiança para todos aqueles que nele creem. Que sejamos cheios, que o Senhor continue nos enchendo com a sua alegria, com a esperança que vem do céu,
porque nossos lábios irão proclamar o Senhor até que Ele volte. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.